Vamos, irmãos, hoje estudar, seguindo a temática Jesus, o Deus homem, a essência do Evangelho. Vamos ver Romanos capítulo 1, do versículos de 1 a 7, da carta aos Romanos, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta, meus irmãos, segundo os comentaristas, é a maior saudação já feita pelo próprio apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E Paulo sauda aqueles irmãos da igreja de Roma, que ele estava enviando essa carta. Esta igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Paulo foi um plantador de igreja, mas essa igreja de Roma necessariamente não foi fundada por ele, mas ele escreve na condição que ele mesmo se apresenta aqui, de ser ele um apóstolo. O apóstolo, o nome significa enviado. Então, Paulo tinha as credenciais de um apóstolo. No entanto, antes deles dizer que foi chamado para ser apóstolo, ele se coloca como servo de Jesus Cristo. Isso significa dizer que Paulo, ele é humilde. Na sua apresentação, ele demonstra humildade. Eu sou um servo. Ele não chega de maneira alguma soberbo, nem arrogante, se dizendo, eu sou apóstolo, eu vou fazer e acontecer. Não. Ele está dizendo, olha, eu sou um servo de Jesus Cristo e fui chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado por quem? Por Deus. Vocês sabem o momento do chamado dele, da conversão dele. Lá em Atos 9 registra. Esse Paulo que está aqui escrevendo esta carta como servo de Jesus, era um perseguidor da igreja. Paulo não gostava de crente. Quando ele vivia desta maneira, o nome dele era Saulo. Ele era Saulo de Tarso. Tarso era a cidade que ele nascera. Então, Saulo de Tarso era conhecido, antes de conhecer a Cristo, como um homem mau, perverso, não gostava de crentes, de cristãos, perseguia, matava. E, numa dessas ocasiões, quando ele, preparado, pediu autorização às autoridades para sair perseguindo cristãos e ia para a cidade de Damasco. Nesse exato momento, Jesus, veio até ele. Ele ficou cego, caiu do cavalo, a equipe que estava com ele também ficaram todos sem enxergar, dada a presença de Jesus que estava ali. E Jesus, na presença glorificada dele, impedia que eles enxergassem, dada a luminosidade, o brilho da luz que é a glória de Deus, que é Jesus. E depois desse momento em que ele cai e ele reconhece que é Jesus e é convertido ali por Jesus, ele se levanta e vai até lá, segue a sua trajetória, procura um homem chamado Ananias, enviado por Jesus para isso, e diz, vai lá e ele vai orar por você e vai curar a sua cegueira. Ele assim o fez. E depois disso, mesmo as pessoas temendo, esse homem é mau, esse homem vem nos perseguir. Mas ele já tinha sido transformado. De modo que ele
sabe muito bem o que era estar numa condição de perversidade, de perseguidor, e agora está numa condição de perseguido e de servo. Então ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é ser exaltado. Ele era bem, para a sociedade daquele tempo, na época que ele não conhecia Jesus, ele era um homem bem exaltado na sociedade, considerado, respeitado, né? Tinha cidadania romana, então tudo aquilo dava a ele um status social, né, muito acima do que as pessoas que eles estavam ali evangelizando. Mas ele mesmo assim, ele era um homem extremamente preparado, Paulo, mesmo assim intelectualmente e também, mesmo assim ele vai e se apresenta a esta igreja como um servo de Jesus Cristo. Isso demonstra que ele de fato foi convertido, ele de fato foi transformado. E agora ele se apresenta e de maneira que ele sabe também, tem plena consciência de que foi separado para o Evangelho de Deus. Que maravilha! Ele está consciente da sua missão. Paulo diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, ele sabe que ele tem como missão pregar o Evangelho, falar de Cristo, sair realmente falando de Jesus às pessoas. Ele tinha essa consciência. E ele diz, o qual, este Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Olha que maravilha, aí ele já começa a conduzir os seus leitores a entender qual será a essência deste Evangelho, que é exatamente o tema de hoje. A essência do Evangelho, ele não tira da cabeça dele, ele vai e se volta para os profetas. Nós estudamos no domingo passado a profecia que prometia o Messias, lá em Isaías 9. Mas também, o próprio Isaías continuou, como nós já dissemos, Isaías é o evangelista, não é? Do Antigo Testamento. Então, quando Isaías fala da promessa do Messias, com toda a propriedade que ele tinha como profeta chamado por Deus, e ele tinha mesmo, ele então anunciou o Messias. E Paulo, ele não descarta essa realidade, não. Paulo, ele vai e diz, olha, vou pregar o Evangelho que foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não vou falar novidade não, viu? Eu não vou pregar novidade. Eu fui chamado por Deus, fui separado para o Evangelho de Deus. E este Evangelho de Deus, ele já foi anunciado nos profetas. Eles já falaram deste Evangelho. E o que é o Evangelho? É a boa nova, é a boa notícia. Então eles já sabiam que a boa notícia havia chegado. Eles já sabiam que tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento se cumpriu. Jesus já havia vindo, ele mesmo já tinha tido esse encontro com Jesus, e ele agora está servindo a Jesus e está dizendo, olha, informando, eu estou aqui para pregar o Evangelho de Deus, este Evangelho que foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, Filho com F maiúsculo. Ele não está falando de qualquer outro, ele está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi dado por Deus para a salvação do seu povo, aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e unigênito ou primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É este Jesus, este Filho, que Paulo está aqui anunciando e pregando. Com respeito a esse Filho, o qual ele diz, olha, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder,
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, aí ele diz quem é: Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele então vai descrevendo os títulos de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que veio da descendência de Davi, e aí ele expressa a humanidade de Jesus. Ele está provando que Jesus, o Cristo, veio a este mundo como cumprimento das profecias e se encarnou. Ele era Deus, ele é Deus. Ele diz, ele foi designado Filho de Deus. Olha que maravilha, meus irmãos. Isso numa saudação, o apóstolo Paulo é tão profundo. Isso é a pureza da doutrina bíblica. Aqui ele está demonstrando a Trindade Santíssima, o Deus Pai, o Deus Filho, e certamente o Deus Espírito Santo também esteve sempre, em todo o tempo, porque os três são um. Então, Paulo era muito interessante como ele age como um apóstolo, um mensageiro, aquele que de fato foi enviado por outrem para representá-lo. Essa é a ideia da palavra apóstolo. E ele sente que o Cristo, que vem da descendência de Davi e é filho de Deus, ele faz o link entre o Jesus, que é Deus, e o Jesus, que é homem. Quando ele fala de Jesus, descendência de Davi, e na sequência usa a expressão filho de Deus, ele está exatamente mostrando isso. É claro que, tradicionalmente, essa passagem, ela tem sido entendida como uma descrição das duas naturezas de Cristo. No entanto, é mais apropriado nós entendermos esta passagem, principalmente como uma descrição do ministério do Salvador. Porque, embora Cristo seja a segunda pessoa da Trindade, ele se tornou homem. Para quê? A fim de compartilhar a fraqueza da humanidade. Era necessário que se fizesse homem, porque se Cristo não encarnasse, nós não seríamos salvos. A salvação precisava acontecer, a salvação precisava ser confirmada, e ninguém neste mundo poderia fazê-lo, se não fosse o Deus que se fez homem. Deus olhou dos céus para toda a humanidade e disse: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É isso que o Romano vai dizer mais à frente. Ele vai descrevendo a condição da humanidade. Todos são pecadores. E aí você vai ler a carta de Romanos e vai se aprofundar e vai ver eles mostrando isso em todo o tempo. Homem pecador, homem necessitado da glória de Deus e precisa de Jesus. E aí ele vem e mostra quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é aquele que se encarnou, que veio a este mundo da descendência de Davi, para realmente mostrar que ele seria o herdeiro do trono davídico, ou seja, ele ser o Messias, aquele Messias prometido lá em Isaías 9, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo estará sobre os seus ombros. Então agora ele já está descrevendo isso. Olha, os profetas anunciaram este evangelho, esta boa notícia que já aconteceu, já estamos vivendo ela, mas é necessário ratificar isto. Por isso que precisamos pregar a Cristo, o descendente de Davi. E na ressurreição, Cristo então foi transformado pelo Espírito de santidade, como ele diz aí. Ele diz aí: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Como? Pela ressurreição dos mortos. Então, na ressurreição de Cristo, ele demonstra o Espírito de santidade. De fato, esse Espírito de santidade está aí, é o Espírito Santo. Ele possui, ele é Deus também. Então Jesus Cristo está aí, Deus Pai está presente,
Deus Filho, Deus Espírito Santo esteve presente na hora da ressurreição de Cristo, segundo o Espírito de santidade. Foi designado Filho de Deus, com poder. Então Jesus não era meramente um homem qualquer. Jesus é Deus. E como Deus, veio fazer a obra mais importante para a humanidade. Veio dar a sua vida por nós. Meus irmãos, isso é profundo. Isto é a essência do Evangelho. Jesus Cristo, Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é Jesus, descrito aqui de maneira profunda pelo apóstolo Paulo. Esse Jesus que vocês conviveram com eles aqui, que veio da descendência de Davi e se apresentou aqui neste mundo, é esse mesmo que foi designado Filho de Deus com poder. Só o fato dele ter se encarnado já foi uma obra extraordinária, vocês sabem disso. O nascimento de Jesus não se deu como qualquer outro, foi uma obra de quem? Do Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre de Maria. Diferente de tudo, nunca aconteceu, nem vai acontecer mais esse tipo de geração, né? A não ser no ventre de Maria, e uma única vez e suficiente, porque foi ali formado no ventre dela o Salvador, o Deus se encarnando como um homem. E nasceu aquele menino no tempo certo, na plenitude dos tempos, cumprindo a profecia de Isaías e fazendo tudo aquilo que o Pai havia dado, através dele, o Evangelho de Deus. Chegou Jesus. Vejam, irmãos, como isso é tão profundo. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente quem é religioso, só gosta de lembrar destas coisas nesse período da festa, do Natal. Aí lembra de Jesus e fala e até chora. E tem gente que diz que quer bater até palma para Jesus, no aniversário de Jesus, bater parabéns. Tem gente que faz isso, coisas ridículas. Na verdade, o nascimento de Jesus é muito mais profundo do que se pensa. Reconhecer esse nascimento de Cristo, esse homem, esse Deus que se fez homem, é entender que veio Ele trazer a salvação, veio Ele trazer aquilo que você, por você mesmo, jamais teria. Nenhum de nós teríamos a condição de estar aqui nesta noite, adorando a Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, se não fosse uma ação do Espírito de Deus que vai nos guiando até Cristo. Toda e qualquer conversão é assim, as pessoas são levadas a Cristo. Por isso que devemos pregar o Evangelho. Por isso que Paulo sentia esse prazer, esta alegria, essa força, essa determinação de dizer: olha, eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou chamado para ser apóstolo, sou separado para o Evangelho de Deus. Este mesmo Evangelho de Deus que os profetas anunciaram e que na plenitude dos tempos ele veio, Jesus, o seu Filho, que nasceu aqui, segundo a carne da descendência de Davi, tinha esse aspecto messiânico e aconteceu. Então, Deus é de fato, o Evangelho de Deus é de fato um termo muito expressivo aí na saudação que Paulo faz, porque Deus ele é tanto a fonte como o tema central da mensagem, que aqui, como em outras passagens, fica aparente a doutrina da Trindade crida por Paulo. Paulo sabia da existência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Ele não tinha dúvida disso, como os cristãos também não têm. Hoje, nós temos a plena satisfação de dizer: olha, estamos em Cristo, nascemos de novo. Naquele dia
que você estava no destino da sua alma perdida, sem esperança no mundo, uma alma triste, uma alma deprimida, uma alma que estava sem alegria. De repente a luz veio, uma alma que estava em trevas, como descreveu Isaías naquele tempo. O mundo estava numa situação trágica, o povo estava sofrendo bastante. E eles: olha, vocês que estão em trevas, mas vai vir a luz. Aí nasceu uma esperança no coração daqueles que ouviram a profecia. Como também nasce uma esperança no coração de todos aqueles que hoje, em pleno século XXI, ouve o Evangelho e pode dizer: há uma esperança, eu pensei que não tinha mais. É tantas lutas da vida, é tanta decepção, é tanta frustração, é tanta coisa ruim que acontece muitas vezes na vida das pessoas, mas há uma esperança. Em Cristo há esperança. Ele é a nossa esperança. Diz Paulo mesmo em uma de suas cartas que se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Vejam, isso significa dizer que o contrário é verdadeiro. Como a nossa esperança em Cristo não está limitada a esta vida, nós somos os mais felizes de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo, que de fato aqui esteve, é verdade, por 33 anos. Ainda jovem, Jesus partiu, foi para a cruz. Mas em 3 anos foi o suficiente para ele administrar o seu ministério. Ele nasceu, cresceu como um jovem, adolescente, e durante toda a sua trajetória, segundo descreve as partes dos evangelhos que descreve esta vida de Jesus na terra, nós vemos um menino que crescia em estatura e graça diante do Senhor. E Jesus, com um pouco mais de 12 anos, já estava falando na sinagoga, pregando aquelas pessoas ali, mostrando para elas quem de fato ele era. E era admiração por todos, admirados. As pessoas ficavam assim, alguns incrédulos, e diziam: quem é este? Ele não é filho do José ali, o carpinteiro? Queriam descredibilizar Jesus. Achavam que Jesus era um qualquer, mas Jesus não era um qualquer, nunca foi um qualquer. Jesus é o Filho de Deus que veio com poder, com espírito de santidade, fez o que tinha que ser feito e de maneira perfeita. Não havia falha em Jesus, nunca houve. Hebreus descreve de maneira bem contundente essa condição de Cristo, ser ele sem defeito, sem mácula. Ele diz lá em Hebreus 7, descrevendo, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, ele sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, nem mãe, sem genealogia, que não esteve princípio de dias, nem fim de experiência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ele descreve que Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, era um tipo de Cristo, feito como Filho de Deus. Ele descreve, logo no início da sua carta aos Hebreus, da seguinte maneira: olhe, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa é a descrição que se faz de Cristo.
há uma convergência para ele. Nele não havia pecado algum, mas ele se fez pecado por nós. Ele não merecia o que aconteceu, mas se submeteu. Ele nada fez de errado, ele era Deus perfeito, justo, mas Jesus foi entregue para ser crucificado, porque ele veio salvar o seu povo. Não podia ser diferente. Por isso que ele diz assim, lá em Hebreus 12: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse é Jesus. Não fez, ele trocou a alegria que estava proposta, e suportou a cruz. Suportou a cruz. É a missão dele, era o ministério de Jesus. Ele veio fazer isto mesmo, suportar uma cruz que não era para ele. Aquela cruz era para mim, era para você. Nós que somos pecadores, nós que merecíamos o castigo, nós que merecíamos porque pecamos contra Deus. Mas olha o que Deus fez: enviou o seu Filho, o seu único Filho, unigênito do Pai, o Deus eterno. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele assumiu a forma de servo, não usou por usurpação o ser igual a Deus, conforme descreve Paulo na carta que ele escreve aos Filipenses. Ele diz claramente, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus é Deus, mas ele não ficou dizendo, olha, por eu ser Deus, eu não vou submeter a isso, não. Não, ele se submeteu. Na hora que estava ali prestes a ir para a cruz, sofreu a agonia da morte. Chegou a ponto de suar sangue pelas mãos. E aí ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se submeteu ao Pai, porque senão, se ele não se submetesse, ele ia quebrar um compromisso que ele já havia feito, a aliança que ele já havia feito na eternidade. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que continuar a missão, e cumpriu a missão completamente, para que pudéssemos hoje desfrutar desta bênção. Por isso que Paulo agora sai e escreve essa carta aos irmãos lá de Roma, mostrando a ele que o que ele vai pregar para eles, o que ele vai ensinar para eles, é o mais puro evangelho, é a melhor de todas as notícias que você poderia receber nesse dia. A notícia de que existe um Salvador, a notícia de que esse Salvador é um Deus que se fez homem, a notícia de que ele veio a esse mundo com poder, o poder de se manter firme como Deus que é, o poder de se entregar numa cruz sem merecer, o poder de ressuscitar ao terceiro dia, o poder de garantir a salvação do seu povo, que já foi dita lá no seu nascimento, está lá registrado em Mateus, que nós vamos estudar lá no Natal. O menino que ia nascer tinha que colocar o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele viria salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus Salvador, Jesus Cristo Salvador ungido. É isso que significa o nome de Jesus. Ele é o Salvador ungido. Vejam, meus irmãos, que maravilha é a essência do Evangelho, porque com essa essência do Evangelho, nada pode se comparar. Como eu sempre digo,
nós não estamos a pregar religião, nós estamos a pregar a Cristo, a essência do Evangelho. Quando se prega a religião, a pessoa se torna um religioso. E um religioso e nada é a mesma coisa. Você pode praticar qualquer religião, de qualquer matriz, de qualquer... Tem várias aí no mundo. Mas o diferencial da religião, de qualquer uma, para a religião cristã, é essa essência. Essa essência faz toda a diferença. Qual é a essência das outras religiões? Elas não têm Cristo. Tem tantas coisas, só não tem Jesus. Então, o cristianismo é diferente por causa disso, que já recebe o nome em razão do seu Cristo, que é Jesus. Então, por causa de Cristo, nós anunciamos o Evangelho. Cristo é a essência do Evangelho. Cristo é o único. Pode procurar aí em qualquer religião que exista nesse mundo. É o único Deus que se fez homem. Os outros deuses dos outros povos, das outras religiões, nem se compara com o Cristo. Pode procurar, pode fazer, já fizeram o levantamento e tudo, não tem outro igual. Porque só há um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Só há um Deus que se fez carne, que é Jesus. Só há um Deus que morreu e ressuscitou pela ação do Espírito Santo, da Trindade Santíssima. Só há Ele. Esse que está aqui descrito pelo apóstolo Paulo, que foi designado Filho de Deus com poder. Este aí, e somente este, é de fato o Cristo que salva. Este é o Cristo que faz parte do conteúdo do Evangelho, de modo que só esse Cristo é quem pode salvar. Só esse Cristo é quem liberta as pessoas. Porque Ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Cristo pode libertar, e é verdade mesmo. Só Ele libertou a mim, só Ele libertou aos irmãos, só Ele continuará libertando todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Jesus é o Senhor da nossa vida, por isso que nós somos os servos de Jesus Cristo. Era essa noção que Paulo tinha. Jesus, eu sou servo de Jesus. Quando ele diz isso, ele está dizendo: Jesus é meu Senhor, eu estou submisso a Ele, eu devo a minha vida a Ele, eu devo a minha salvação a Ele, eu devo a vida eterna a Ele, porque sem Cristo não tem vida, porque Ele já se definiu lá em João 14, versículo 6, que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então, só há nele. Então, vejam, a simplicidade do Evangelho, ela se confunde com a profundidade do Evangelho. É simples, você dizer: olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o Senhor. É simples, mas é de uma profundidade que só quem já experimentou essa realidade sabe. E por falar de experimentar essa realidade, eu estava vendo esta semana uma explicação de um crente com uma pessoa que se dizia não crer em Deus, um ateu, né? Aí o ateu, todo cheio de gracinha, foi entrevistar o crente, dizendo: olha, você sabe, né? Não se pode, assim, não tem prova que Deus existe e tal. Aí o crente disse: olha, veja só, é o seguinte, ele usou um detalhe bem simples, é o seguinte: está vendo esse biscoito aqui? Você sabe como é esse biscoito? Você sabe o gosto do biscoito? Ele: não. Então, para saber, você precisa fazer o quê? Experimentar, você precisa comer o biscoito. Tá bom. Aí ele tirou um pedaço do biscoito. Você sabe qual é o gosto do biscoito? O cara: não, mas deve ser doce, né? Está coberto de chocolate aí? Ele: pois é, mas você só vai saber que é doce se você experimentar. Ele: pois é, então, é a ciência. Ele: pois é, então vamos lá, olha, eu creio em Deus,
eu tive uma experiência com Deus, eu experimentei. Por isso eu creio. Eu sei que você não crê, porque você não experimentou. Você não crê em Deus, então você não sabe, realmente você não sabe. Cabe a você dizer isso mesmo. Aí ele disse, eu até entendo a sua situação, você não crê, está certo, você não crê, não crê. Eu não posso impor que você crê a pulso em Deus, eu não posso fazer isso. Eu só sei de uma coisa, no dia que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu creio nele, eu creio. Então eu não posso passar isso para você, você vai querer continuar aí o cara, rapaz, eu estou começando a gostar da sua... Porque ele disse, você não foi ofensivo ao ponto de dizer que assim, eu sou e você não é. Não, mas ele mostrou uma história simples, de um comer de um biscoito, que você precisa saborear o biscoito para entender o gosto do biscoito. Pois bem, para você precisa ter um relacionamento com Deus, precisa nascer de novo, né, para entender as coisas de Deus. E é como Paulo diz mesmo lá em Corinto, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Por isso que nós não precisamos ficar agoniados, angustiados. Como é que pode essas pessoas que a gente vai falar de Jesus, ela não quer saber de Jesus? Não se agonie com isso, não se agonie com isso. Não fique desesperado. Viva a sua vida como crente que você é. Dê o seu testemunho de vida, porque as pessoas vão ver as evidências na sua vida e você vai poder falar da sua experiência de vida. Por que você mudou? Porque você experimentou, você teve a experiência pessoal com Deus. Você nasceu de novo, você agora sabe qual é a essência do Evangelho. Você vai dizer como Jó disse, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Teve a experiência pessoal. E isso é diferente com qualquer um de nós, foi diferente, cada um teve a sua, mas cada um aqui teve a sua experiência pessoal de encontrar-se com Jesus, de entender a essência do Evangelho, e passou de um mero ouvinte para alguém que agora nasceu de novo. E agora você sabe qual é a essência deste Evangelho, você tem uma experiência com Deus, como o próprio Paulo teve. Ele tem essa propriedade de dizer, como ele está dizendo aqui, que é servo de Jesus Cristo, que é chamado para ser apóstolo, porque de fato ele teve a sua experiência pessoal com Jesus, conforme relata Atos 9, que eu já citei aqui para os irmãos. Houve, está registrado, o momento exato em que aconteceu com Paulo, na vida dele, essa experiência pessoal com Jesus. E é isso que eu desejo para cada um que nos ouve e que porventura ainda não passou por essa experiência, que você ore, peça a Deus, que você entenda a situação que se está encontrando nesse momento de vazio, porque é isso que acontece, uma alma que não tem Jesus é vazia, é uma alma carente, é uma alma que realmente está em frangalhos, é uma alma que está doente e precisa. Quem é o remédio para a alma doente? É Jesus. Quem é o alimento para a alma sedenta ou a alma faminta? É Jesus. Quem é a água para a alma sedenta? É Jesus. É Jesus e só Jesus, mais ninguém. Paulo tinha essa convicção. O Jesus que é descendente de Davi, o Messias prometido, os profetas falaram dele, ele veio. Agora ele já foi, mas ressuscitou. Está lá à direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Já estamos nessa expectativa da volta de Jesus. Não mais agora, uma expectativa fraca, debilitada, não. Estamos certos e convictos desse Jesus que está por vir. E você pode se alegrar nele. Você pode desfrutar dessa realidade hoje, como muitos já desfrutam, de estar firmado em Jesus. Porque a graça de Deus é abundante. E onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o poder de Deus, esse poder mesmo,
o Filho de Deus que veio com poder. Ele continua agindo. Por isso que aqui estamos, a igreja do Senhor Jesus continuará até a sua volta, porque depois todos iremos para a eternidade com Ele. Mas até chegar lá, temos a nossa caminhada aqui. E durante a nossa caminhada, o que é que nós vamos ter que fazer? Isso que já estamos fazendo, se santificando, andando com Deus, na igreja, na comunhão dos santos, desfrutando destas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos proporciona, dia após dia. Vai ali, acontece, se errar, confessa a Deus, se arrepende, continua a vida. Vai se santificando todo dia. E como é que isso acontece? O próprio Jesus intercedeu pelos seus discípulos, lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, aquela oração intercessória. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não adianta, não tem para onde fugir, você já tem acesso, ela está em suas mãos, é a verdade, é ela que santifica, é nela que você tem que estar firmado todos os dias. Por isso que Davi dizia: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Era isso que Davi dizia, no Salmo 1, versículo 2. E em tantas outras oportunidades, ele diz sempre, ele relata: quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Então veja, já havia essa preocupação no Antigo Testamento, que viviam eles na expectativa da vinda de Jesus, na promessa do Messias, e já viviam assim, se deleitando na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e isso trazia ânimo às suas almas. Quando eles pecavam, entravam numa situação bem trágica, porque eles diziam: meu Deus, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, envelhecia os ossos, tremiam, doecia, e ele disse: eu confesso, e o Senhor me liberta, e o Senhor me perdoa. Era assim que os irmãos faziam, está aí registrado nos Salmos, e assim viveram eles e foram caminhando até a eternidade. Quando daqui partiram, em santidade estavam, o Senhor os recebeu em glória. E tem sido assim ao longo da história da humanidade. Muitos dos irmãos nossos já partiram e estão com o Senhor em santidade. Outros também já partiram, mas não estão com o Senhor, porque passaram por esta vida, mas não creram em Jesus. Passaram por este mundo, mas endureceram o coração e a alma. Passaram por este mundo e viveram egoisticamente, pensando só em si, ou apegados às coisas desta vida, esqueceram de que há um Deus, esqueceram de viver uma vida cultivando a santidade para gozar no céu. Então, somente isto, irmãos, que nós temos que estar alertas, como nós recebemos essa advertência lá em Tiago, né? Tiago, pela manhã, estudamos isso, ele advertindo os crentes: olha, cuidado com o comportamento de vocês, com a maneira que vocês estão lidando com a língua, como vocês estão se portando, porque isso não é comportamento do crente. O comportamento do crente é moldado pelo Evangelho, que requer de nós vida santa, que requer de nós uma moral ilibada, que ninguém tenha razão em falar mal de nós, mas o que falarem de mal não seja reflexo, seja simplesmente porque eles são ímpios e malvados e eles não gostam dos filhos de Deus, porque a palavra de Deus já nos revela isso. O mundo nos odeia, eles não gostam de crente, ele é assim mesmo. Só que o crente, ele não pode entrar nessa linha: o mundo me odeia, eu também vou odiar o mundo. Não, nós devemos odiar o mundo, nós devemos rejeitar o mundo, porque o nosso coração está cheio de amor, o amor de Deus por nós. Então, quando e Deus manda: olha, ama também o inimigo. Então, a maneira que você e eu temos de amar as pessoas é pregando o Evangelho, é conduzindo essas pessoas à essência do Evangelho, que é Cristo, é mostrar para elas
que toda maldade, toda maledicência, toda intenção maldosa no coração é pecaminoso, e que se elas mantiverem essa postura de dureza, de maldade, de pecado, vão morrer assim, vão ser condenadas, ou já estão, condenadas. Mas para quem está em Cristo, é nova criatura, diz as Escrituras, já não há, pois, nenhuma condenação. Você está livre, liberto. Outra coisa importante, você recebe a paz em seu coração. Veja o que diz aí no versículo 7. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. É isso que o Evangelho faz. Quando você ouve a pregação do Evangelho, você é chamado para ser santo. Sabe o que é ser santo? Ser separado. Você é separado deste mundo. Você não pertence mais ao mundo. Nem o diabo tem mais poder sobre a sua vida. Você foi separado. Você é santo. Aí ele faz a saudação. Graça a vós outros e paz. Da parte de quem? De Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você goza de paz. Você sabe que essa paz que Jesus está falando, que Paulo está falando, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Jesus dá. Quem está em Cristo vive em paz. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma situação assim, assado. Sim, mas o próprio Cristo disse, olhe, vocês estão aí nesse mundo, infelizmente, vão passar por aflições. João 16:33. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha como Jesus traz para si essa responsabilidade de garantir que até pelas aflições que vocês vão passar, Ele garante que vai lhe socorrer, que vai estar com você e vai lhe trazer de volta, e vai lhe proteger, e vai lhe dar uma condição que hoje, graças a Ele, você certamente o tem. Somos chamados filhos de Deus, santos de Deus. Às vezes a gente fica pensando naquelas biografias do passado, aqueles grandes homens do passado, olha como foi fulano, beltrano, ou até mesmo os personagens bíblicos, Abraão, José, Daniel, Jó, e a gente diz, não, esses homens, jamais nós seríamos como eles. Todos eles, irmãos, se espelharam, não em si próprios, não havia poder neles, não. Sabe o que foi que aconteceu com eles? Viveram pela fé, a fé no Messias, e por isso foram mantidos firmes até o fim, e foram para a eternidade com Deus. O que nos mantém hoje é a fé que temos em Jesus. E graças a Deus que a fé é dom dele. Está lá em Efésios. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então veja, Deus deu o seu Filho, Deus dá a fé, Deus concede então, através do seu Filho, a salvação da sua alma, das nossas almas. Deus promete estar chamando cada um de nós para sermos santos. Então você não pode dizer assim, olha, eu sou crente, mas não sou santo não, porque você está indo contrário àquilo que Deus lhe chamou para ser. Você foi chamado para ser santo. É porque, infelizmente, na mente das pessoas no geral, as pessoas acham que ser santo sempre tem aquela ideia de ser perfeito. Então, santo é alguém que é perfeito. Não. É certo que Deus é perfeito e Deus é santo, mas Ele diz assim, olha, sede santo porque eu sou santo. Deus sabe que você não é perfeito, que eu não sou perfeito. Mas o que é que Ele fez então? Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo está onde, irmãos? Em nós, reside em nós. Ora, se o Espírito Santo reside em nós, nós temos que considerar que de fato somos santos.
É porque a ideia do santo na Bíblia não é a ideia da perfeição, é a ideia do separado, do consagrado. Você e eu fomos separados por Deus. Separados de onde? Deste mundo. Outrora você servia a quem? Ao mundo, à carne, ao diabo. Mas agora você serve a quem? A Cristo, como descreve Paulo. Ele é servo de Jesus, eu sou servo de Jesus. Cada um de nós que aqui estamos crentes em Jesus, somos servos dele. E ser servo de Jesus não é pesaroso não, nem é ruim não, é maravilhoso. Porque a ideia do servo, a palavra foi traduzida por servo, é também traduzida por escravo, né? O doulos, no grego. É traduzida por escravo. E a ideia de escravo é pejorativa, né? Ser escravo, a ideia é de que alguém está sendo, pela cultura que nós conhecemos de escravidão, é aquela ideia de estar sendo subjugado, né? De a pessoa estar ali aprisionada. Mas é diferente essa escravidão, esse serviço, esse servir a Deus e a Jesus. É diferente de tudo que o mundo aí oferece. Por exemplo, se a pessoa está escrava deste mundo, está presa às coisas desta vida, de fato isso é um prejuízo enorme, porque a escravidão do mundo é uma escravidão tão ruim e péssima que ela não vai produzir na pessoa satisfação, ela não vai traduzir na pessoa paz, ela não vai produzir na pessoa santidade, não vai. Mas o servir a Jesus é o contrário do mundo. Quando somos servos de Jesus, o que é que isso nos traz? Paz, santidade, que está garantido aqui pelo próprio apóstolo Paulo escrevendo e saudando os irmãos. Vejam, irmãos, vocês, a todos os amados de Deus, olha, fomos alvos do amor de Deus. Somos amados por Deus. Quem são os amados por Deus? Quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. Quem Ele tem salvado, quem Ele já salvou, quem Ele salvará até a volta de Cristo, são os amados de Deus. E esses amados são chamados para ser santos. Então você não pode se eximir dessa realidade. Se você foi chamado por Deus, como crente que é hoje, você é chamado para ser santo. E como santo que é, você desfruta da graça e da paz de Deus. Tudo isso vem da parte de Deus, que foi manifestado na pessoa de Cristo. Jesus é esse grande exemplo mesmo de humildade, de afeição, de paz, de simpatia, de indignação com o pecado, de indignação com o que está errado, de dizer, olha, se corrijam, faça o que é certo, se discipline, ande nos caminhos do Senhor, saia de uma vida de destruição, de perversão, de maldade, de malícia, de pecado mesmo. Saia disso, se volta para Deus, volta para Jesus, ou se volta para Cristo. Mas é claro que a gente diz assim, entendendo que só há a possibilidade de alguém fazer isso, ou seja, se voltar para Deus, se houver uma ação sobrenatural, hein? É preciso que o Espírito de Deus, esse Espírito Santo, faça isto. Como fez um dia na minha vida, fez um dia na vida dos irmãos que aqui se encontram. Ele fez isso, ele mudou a sua vida, ele transformou a sua vida, de modo que você está hoje vivendo, ou deve estar vivendo, como um santo de Deus. E isso nos faz refletir, para a gente pensar, como crentes que somos, como é que já estamos a viver a nossa vida? Será que muitas vezes a gente se esquece, a gente para, não vou continuar, vou dar um tempo na minha alma, na minha espiritualidade, depois eu volto. Não façam isso. Continue firme nos caminhos do Senhor. Eu sei que há dificuldades, o mundo é atraente muitas vezes, as coisas desta vida, mas tomem cuidado, alertem-se, se voltem para Deus. Ele lhe colocou você numa condição infinitamente melhor do que qualquer outro. Ele lhe trouxe para a sua igreja, Ele lhe salvou,
Ele lhe deu vida. Pensem, lhe deu vida. Estavam mortos em delitos e pecados. Ele tirou você de lá. Por que voltar para lá? Jamais. Por isso que eu creio nas Sagradas Escrituras e nas promessas que Ele faz. Graças a Deus, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Graças a Deus, que Ele garante a sua salvação. Ele garante a redenção da sua alma. Ele garante a paz no seu coração. Essa paz que o mundo não pode dar não, mas Jesus dá. Sabe qual é a diferença? A paz de Jesus é essa paz perene, contínua. Não é que você não vai ter problemas, nem vai ter dificuldade, nem vai ter agonia muitas vezes das coisas da vida. Vai, que é humano e vai ter, mas vai ter aquela paz lá no fundo da alma, que só Jesus dá. É aquela paz de dizer assim: olha, está tudo aqui difícil muitas vezes, mas eu tenho a segurança de que eu estou em Cristo e de que vou para o céu. Independente do que aqui possa acontecer, eu vou para o céu porque eu estou em Jesus. Essa certeza que os irmãos tinham do passado e certamente os irmãos do presente têm, e é essa certeza que precisamos manter. E para mantê-la, você tem que se manter firme no Evangelho, na Palavra de Deus. Não abra mão disso. Não se deixe levar por mentiras, por heresias, por tantas histórias que contam por aí. Não se deixem. Se voltem tão somente para Cristo. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Salvador. Essa é a expressão que Paulo está dizendo aqui. Olhe, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu fui chamado por Deus e fui separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas. Foi prometido e foi cumprido. A maravilhosa graça de Deus já é uma realidade na vida do seu povo. E que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus continue nos dando ânimo em nosso coração para continuarmos firmes e sempre comemorarmos esse Natal, esse nascimento de Jesus. Por quê? Não é na linha deste mundo, não. É a comemoração de um crente sadio que entende que se Jesus não nascesse, ele não estava ali, ele não estava aqui. Agora está, porque Jesus nasceu, ele veio na plenitude dos tempos para garantir a nossa redenção. Os irmãos do passado ansiavam em ver este dia. Muitos morreram nem viram, mas creram, foram salvos. Nós também não vimos. Já estamos no ano 2021, depois de Cristo, depois desse período que está aqui registrado nos Evangelhos, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Cristo, daí ele voltou para o Pai. De lá para cá se contaram já, depois de Cristo, 2021 e 23, né? 2023 anos estamos, já finalizando. Depois vem mais 2024 e assim segue, depois de Cristo. Então, muitos anos, né? Muitos anos. E aqui estamos nós, com a mesma esperança, com a mesma expectativa. Vai passar a nossa geração, é certo, como muitos já passaram, mas vão passar. Mas estaremos lá na glória. E este Evangelho continuará sendo pregado e anunciado, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por isso, Paulo disse lá no versículo 16: eu não me envergonho deste Evangelho, eu não me envergonho. Este Evangelho é a essência, é o poder, é tudo que é necessário para que eu e você possamos continuar a nossa vida na presença do Senhor. Oremos então. Ó Deus bendito, Deus amado, quão bom e quão maravilhoso é sabermos, ó Pai, sobre a essência do Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus. E rogamos, ó Pai, que continue a derramar esta graça na vida de tantas pessoas que ainda necessitam dela para a sua salvação. Ó Deus, abençoa a Tua igreja aqui presente, os irmãos que estão
ouvir esta mensagem. Que o Senhor venha abençoá-los, fortalecê-los, que eles continuem firmes, ó Deus, nos caminhos do Senhor, fazendo, ó Deus, aquilo que lhe apraz fazer, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que de fato atende ao seu chamado para sermos santos, para vivermos uma vida na presença do Senhor. Assim, ó Deus, eu rogo ao Senhor que, pela sua misericórdia, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. Se porventura, ó Deus, temos negligenciado essa realidade, que o Senhor nos acorde, nos balance, ó Deus, para que possamos continuar a viver a vida como o Senhor quer que vivamos, sendo testemunha viva, cartas vivas deste Evangelho maravilhoso que é Jesus. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, e assim somos gratos, no nome daquele que nos amou e deu a sua vida por nós, no nome de Cristo. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo o sempre.